Casado com Priscila Eight, Maxwell é membro fundador dessa igreja e é pastor da Vindy Church. Um homem sensível à voz de Deus, líder nato, visionário, amante das Escrituras e pai de muitos filhos na fé. Com muito amor a Deus e alegria em seu modo de viver, ele leva o evangelho genuíno pelo Brasil afora, cumprindo a missão que lhe foi confiada. É escritor, professor, conferencista, palestrante. Maxwell é um discípulo de Jesus e tem por missão de vida ser um homem do evangelho e fazer discípulos para Jesus. A consciência missional da Bíblia vai cuidar da tua casa, vai colocar a tua casa em ordem, vai governar a tua família, vai salvar a tua família. Por quê? Porque o mundo será impactado pelo avivamento da tua casa. Então a gente se acostuma em ver filho desviado, a gente se acostuma em ver pai desviado, a gente se acostuma em ver gente viciada, quebrada, falida na nossa casa e diz, mas eu tenho uma mensagem para o mundo. Não, a gente precisa pegar o canhão que está para o mundo e começar a tirar aqui e dizer, acerta da casa para o mundo. Como é que está a tua casa? Seus filhos estão salvos? Sua casa vai para o céu se Jesus voltar ainda hoje? Eu já sonhei com um Belfor Roxo enchendo essa igreja. Mas eu estou sonhando com você, com a tua casa aqui dentro. Hoje o meu coração arde por uma coisa só. Deus fazer um avivamento na minha casa. E eu olhar aqui dentro, eu ver minha mãe, minha tia, minha irmã, minha avó, meu sobrinho, meu primo, a minha casa aqui. Quando eu olhar para o lado, eu ver tua casa, teus filhos, todo mundo aqui. Da casa pro mundo. Da casa pro mundo. Da casa pro mundo, gente. Que Deus lhe use para nos alinhar ao que o céu espera de nós nesse tempo. Vamos receber agora, com muita alegria, na conferência Discípulos da Vindy Church, Pastor Maxwell Eight. Meus irmãos, muito bom visitar essa igreja. Eu quero agradecer ao pastor por ter me convidado. Vocês estão animados, né? Deixa eu aproveitar que você ainda está em pé. Eu quero ler um texto. É do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 9. Eu vou chegar no 10, mas eu quero ler com você um capítulo da Bíblia. Quem achou Lucas 9 diz amém. A partir do versículo 1. Havendo Jesus convocado os 12, quantos, gente? 12. Concedeu-lhes poder. Concedeu o quê? Poder. E completa autoridade. Diga, poder. E completa autoridade. Para quê, gente? Fala, expulsar todos os demônios. Realizar curas, é isso que está escrito aí? Versículo 2. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus. Diga, poder. Para proclamar o reino de Deus. E por fim, curar os doentes. Diga, poder. Para expulsar todos os demônios. Diga, poder. Para curar enfermidades. Diga, poder. Para proclamar o evangelho. Diga, poder. Para curar os doentes. Olha para esse irmão que está perto de você e pergunta para ele, você é discípulo de Jesus? Responde para ele. É sim a resposta que você ouviu? Então fala, Deus não vai te dar. Deus já lhe deu poder e completa autoridade. Olha para esse irmão e só para de olhar para ele quando ele dá um sinal que está vivo e creu no que você disse para ele. Ó Deus, se tem uma coisa que eu não abro mão e acredito que teus filhos também não abrem mão, é de ouvir a tua voz. Daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira enquanto o Senhor estiver falando conosco. Por isso, fala conosco do jeito que o Senhor quiser. Essa igreja é sua, esses pastores são seus, esses irmãos são seus.
Então, se tiver que nos exortar, nos exorte, se tiver que nos instruir, nos instrua, mas todavia seja a tua palavra aos nossos corações, em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém aí. Se assente-se, por favor. Eu quero ler esse capítulo com vocês até o capítulo 10. Eu vou ir lendo esse texto com vocês, ok? Eu amo a oportunidade que estamos tendo nesse dia, muito mesmo. Para mim, passar um dia falando de discipulado, um dia colocando os nossos olhos naquilo que é discipulado bíblico, sem vício, sem perseguir modelo de crescimento, sem perseguir nenhuma chave de virada, sem nenhum tipo de doença do evangeliquez tupiniquim. Para mim, isso é um presentaço. Eu estava agora cedo, o pastor Albert está a caminho, eu precisei mudar o horário com ele, e eu estou sem dormir. Eu estou desde ontem na igreja, não dormi, fiz alguns stories e tudo mais cedo, dizendo, a conferência começou para mim desde ontem, e que bacana chegar aqui e ver vocês tão animados. Vale a pena não dormir. Eu e uma turma aí que não dormimos, varamos a noite trabalhando, preparando isso aqui. Eu quero ler esse texto com vocês e quero pensar sobre discipulado. Na verdade, o que eu vou falar com vocês é uma verdade do meu coração para esse tempo também. Um pouquinho mais baixinho, Amanda. Uma verdade que eu carrego comigo, que é: a gente precisa nesse tempo não de gente que pregue a palavra, e não se ofenda comigo, mas a gente está precisando nesse tempo de gente que testemunhe ela. Quando a gente fala de falso testemunho, a gente precisa abrir um precedente, que o falso testemunho tem a ver com alguém que fala de uma coisa que não viu, que ensina de uma coisa que não sabe, que testifica uma coisa que não faz noção do que é. Quando Jesus tem uma conversa com os discípulos, ele fala para eles: não se preocupe com o que vocês vão dizer quando estiverem diante das autoridades, sendo perseguidos por amor ao meu nome. Parece que Jesus estava dizendo para esses caras: não estude, não aprenda. Mas não, Jesus estava apostando numa coisa importante que a gente lê nos evangelhos quando Jesus escolhe os 12. Se você já leu, eu gosto do jeito que Marcos narra a escolha dos 12. Marcos diz assim: e ele escolheu 12 para que estivessem com ele. Antes de Jesus pensar em pregador, antes de Jesus pensar em alguém expulsando demônio, antes de Jesus pensar em alguém cheio de autoridade, Jesus pensou em alguém que ia andar com ele. Jesus apostou na relação. Por que na relação? Porque Jesus carregava a ideia simples de que se você andou comigo, quando você parar de andar comigo, entre aspas, quando eu for embora e você andar por aí, e alguém perguntar como que é Jesus, não inventa, só fala aquilo que você ouviu enquanto esteve comigo, só testemunha aquilo que você viu quando se relacionou comigo, porque você foi chamado para ser testemunha. E é engraçado porque a palavra poder e testemunha aparece ali nos primórdios de Atos Apóstolos. Quando a gente lê Atos 1:8, ele fala: olha, eu vou dar para vocês poder, fique em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês de poder. E aí ele fala: quando eu revestir vocês de poder, vocês vão ser o quê? Aí já tem uma razão pela qual receber poder: dar testemunho. Então o poder bíblico, ele se manifesta na ideia de alguém que vai dar testemunho. Então o que eu vou compartilhar com você aqui no tempo que tenho é exatamente isso. É testemunho daquilo que eu venho lendo nas últimas 4 semanas com o meu grupo, com a minha mesa de discipulado. É aquilo que eu venho meditando todos os dias, habitando num texto. E sinceramente, se não servir para você, o problema é seu, porque para mim serve. Estou brincando. Mas de qualquer modo, tomara que lhe seja útil. Tomara que lhe seja útil. O texto começa dizendo isso aqui: havendo Jesus convocado 12, concedeu-lhes poder. E ele vai além, ele diz assim: completa autoridade. Então o cara recebeu poder e completa autoridade. É bom salientar algumas coisas. A primeira delas é que foi concedido. Alguém está comigo ainda ou não? É deles? É o quê? Concessão.
Alguém pede para mim: pastor, o senhor pode me emprestar o carro para ir comprar pão? Eu digo: claro, pega meu carro, vai lá e compra pão. Se a pessoa está autorizada a comprar pão com o meu carro, está autorizada a ir até a padaria com o meu carro, sim ou não? Ela pode ou não pode fazer isso? Eu não concedi. Ela pode vender meu carro? Ela pode emprestar meu carro? Ela pode fazer negócio com o meu carro? Por que não? Ok, foi concedido, não foi dado. Essa ideia de concessão é bom para a gente ter maturidade como discípulos na ideia do seguinte: poder e autoridade é coisa de discípulo que Jesus escolhe. E eu quero falar não só sobre os discípulos que Jesus escolhe, eu quero falar sobre o discípulo que Jesus envia. Então fala para alguém perto de você: Jesus é alguém que envia. E sobre esse discípulo que Jesus envia, aqui tem uma marca estabelecida, o qual Jesus olha para esse discípulo que ele está enviando e diz para ele: você não pode ir sem poder, e você também não pode ir sem autoridade. Então eu concedo a você poder e autoridade. Agora vamos lá, junto do poder e da autoridade você leu, para quê? Você vai entender que poder e autoridade vindo de Deus só vem debaixo de propósito. Se você vê alguém dizendo: eu tenho poder e tenho autoridade, e não tem propósito, você achou alguém no caminho do diabo. Todas as vezes que Jesus deu poder para alguém e deu autoridade para alguém, ele deu debaixo de propósito. E poder e autoridade sem propósito pode ser que foi o diabo que te deu, mas se Deus te der todo o poder e toda a autoridade vindo de Deus, ela lhe será entregue debaixo de propósito. Nesse texto fica claro qual é o propósito. Olha, eis que vos dou poder e completa autoridade para profetizar carro zero para todo mundo, todo ano. Amém, uma ova. Amém, uma ova. Isso pode colar em multidão. Discípulo de Jesus não engole essa. Não tem poder e autoridade para sair por aí dizendo para todo mundo: teu marido volta em 3 dias. Isso é da outra religião. Quando Jesus fala em poder e autoridade, você acabou de ler. Por isso que eu quero que você leia, para você não ficar ofendido comigo. Número 1 está ali, ó. Poder e autoridade para quê? Para expulsar todos os demônios. Você conhece discípulo que fala: tem demônio que é difícil, né, pastor? Não, tem uns demônios que é mais tinhoso, pastor. Não, tem demônio que a gente até fala: sai, mas ele fala: não saio. Você conhece gente assim? Que todo mundo da vida dele tem demônio e não sai. Ele vê demônio em geral e o demônio não sai. Não, o discípulo que Jesus envia recebeu poder e completa autoridade para expulsar, não é meia dúzia não, expulsar todos os demônios. E expulsar demônio não tem a ver com jejum e oração. Caramba. Não tem. Expulsar demônio não tem a ver com carreira eclesiástica. Esses caras mal chegaram no ministério e já estão expulsando um monte de capeta. Poder e autoridade tem a ver com concessão de quem tem o nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus se aproxa disso e pela fé manifesta aquilo que é do reino. Alguém está comigo ou não? E se tem uma coisa que o reino nos concedeu, foi poder e autoridade para expulsar todos os demônios. Pastor, orei e não saiu. Não era demônio. A única coisa que passa na minha cabeça é se orar e não sair, não é demônio. Por quê? Porque Jesus me concedeu poder e autoridade para expulsar todos os demônios. Uma vez eu estava numa vigília de oração e me chamaram na vigília de oração. E aí estava eu mais um grupo de gente que orava e o demônio manifestou. A irmã vizinha lá viu a gente orando, bateu na porta da irmã que tinha vigília de oração e disse: vocês são crentes, vai lá e ora, porque tem demônio na minha casa. Minha filha chegou em casa agora de uma festa possessa de demônio. Aí eu fui para a turma lá expulsar o demônio. E aí os irmãos mais consagrados vai primeiro orar. Eu não era o mais consagrado, eu nunca fui o mais consagrado. Eu tenho caso de quem não é consagrado. Eu jejuo pouco, eu jejuo até muito, mas a reposição do jejum que é terrível. Cada um com seus problemas. E aí foi todo mundo expulsando demônio. Sai demônio, sai demônio. Demônio não saía. Depois de uns 20 minutos, isso ficou incomodado em mim. Eu falei: como é que não sai? Eu virei para a irmã que estava a chefa da oração e disse: deixa eu orar. Ela disse: ora.
com deboche, tipo assim, eu estou 72 horas em jejum e não saiu. Tu acha que você vai orar? Ora! E vai sair? Ora! Falei, então deixa que eu oro. A mulher tinha um apricão grandão. E era uma irmã endemoniada, graúda. Se os irmãos me entendem, ela tinha um espírito. E aí eu olhei assim, eu falei, Jesus, me livra, Senhor, do mal. E aí quando eu fui orar pela mulher, eu botei a mão por baixo do cabelo dela e falei, demônio, sai. Ela falou, não, eu fui e puxei. Tinha um aplique grande, o aplique saiu. Eu dei um rancão, veio um pedaço do aplique, ela, ai. Eu falei, para de palhaçada, demônio não sente dor. Falei, dona, tua filha está cheia de cachaça, está com medo de tomar a sua, e botou os crentes para orar para ela uma hora dessa. Aí eu levantei, os crentes da hora viraram todo meu amigo, dizendo, discernimento é tudo. Eu falei, eu sou espiritual, me segue. Mas se é demônio, tem que sair. Por quê? Porque ele nos concedeu poder e completa autoridade. Agora tem gente, meu irmão, que para de expulsar demônio para ficar discutindo com gente. Não, usa a autoridade que você tem e sai por aí, irmão, que quando você gritar o nome de Jesus, ele vai sair. Pastor, por que demônio não sai? Porque você quer tratar psicologicamente demônio, você quer levar para o divã demônio, você quer dar remédio para o demônio, quando na verdade você tem autoridade para chegar em casa e dizer, demônio, eu já te vi, eu sei quem é você, sai! E ele fala, poxa, me descobriu, tem que sair. Segunda coisa, o texto diz que ele nos deu autoridade para curar enfermidades. Parece meio contraditório, porque aparecem enfermidades no segundo tópico, e a quarta coisa do propósito é curar doente. Por que ele coloca enfermidades agora e doentes depois? Porque uma coisa é curar a enfermidade, outra coisa é curar o doente. Você entende isso ou não? Nesse tempo fica mais claro isso. Tem gente que está doente, tem gente que é doença. Tem gente que tem doença, mas tem gente que é a razão da doença. Aí Jesus olha e fala assim, então eu vou dar poder para vocês para fazer as duas coisas. Se for doença, cura. E se for doente, cura também. Eu gosto disso, porque quando Jesus encontra com aquele homem no tanque, ele pergunta para o cara o quê? Você quer ser curado? Você entende que Jesus não está com problema com a enfermidade? Jesus quer saber se esse cara tem capacidade de administrar uma vida sarada. Tem gente tão estragada no evangelho que no dia que ele sarar, ele não tem mais desculpa para ser tão ruim. Porque o problema não é a doença, o problema todo é ele que aproveitou da doença para viver disso. Por isso que eu amo Bartimeu. Eu amo Bartimeu por quê? Porque quando ele grita e Jesus manda ele ir, ele já pega a capa, que era a razão da sua autoridade para pedir esmola, e já joga fora. Está vendo? Não. Foi curado? Não. Sabe o que Jesus vai fazer com ele? Não. Mas a atitude do cara é muito simples. Para a vida que eu tenho, eu não volto mais, porque antes de Jesus curar a minha enfermidade, Jesus já curou o doente. Eu não quero mais ser doente. Eu vou ser sarado. Eu vou assumir uma vida de gente sarada. Agora mesmo tem gente que ora na igreja dizendo, Deus sara a minha finança, mas não para de receber Bolsa Família sem precisar. O minhal está lá, não sai de jeito nenhum, que desgraça. E fala, mas eu preciso, pastor. Isso explica uma vida desgraçada. Até para casar, o cara vai lá e pega auxílio pobreza para casar. Não dá, irmão. Você vai ter que dar atestado de pobreza para casar. Tem gente na igreja que fala assim, pastor, eu vou casar. Eu falo, que bom, arruma um marido que pague pelo menos o documento para tu casar. Que se está faltando um continho para o cara dar entrada no papel e casar contigo, deu ruim demais. Ninguém deu glória, eu acho que eu acertei uns 20 aqui agora. Glória nenhum. Essa isenção é uma bênção para quem gosta de mentir e botar-se lá que é pobre, miserável e não tem condição nem de pagar o casamento que vai casar. Ah, meu irmão, ser sarado é um problema para quem não quer ser sarado. Mas Jesus nos revestiu de autoridade e de completa autoridade para curar a doença e para curar o doente. Mas tem um terceiro tópico aí, entre esses quatro. Ele diz assim, proclamar o evangelho. Jesus não deu poder para a gente ficar discutindo escatologia, arminianismo, calvinismo. Não. Jesus nos deu poder para anunciar o evangelho. Irmão, com todo respeito, mas a gente tem um problema nesse tempo. Qual? Anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho é um problema do meu tempo. E alguém vai me dizer, pastor, por quê? Porque a igreja faz muito tempo que não anuncia o evangelho. Esses dias eu fui num restaurante, aí eu pedi lá um suco de laranja. Dificilmente eu peço suco.
Eu sou gordo, eu bebo coca. Mais alguém comigo aí? E eu falei, tem alguma fruta aí, alguma coisa da fruta? Aí a mulher virou para mim e falou, serinho, Fanta laranja. Eu falei, Fanta laranja não é laranja. Ela temou e disse, claro que é, tem laranja. Eu falei, então traz a Fanta laranja, que eu vou beber essa laranja. Quando ela trouxe a Fanta laranja, estava escrito lá, contém 0,05% de laranja. Você entende que ter laranja não significa que é laranja? Não adianta falar que você fala de Jesus, prega Jesus, se Jesus não está nem no teu sermão. Me espanta a ideia de alguém que vai na autoridade do Evangelho, anunciar o Evangelho a outros, que não anuncia um Cristo que morreu, um Cristo que ressuscitou, um Cristo que vai voltar. Você entende ou não? Quando eu anuncio um Cristo que morreu, eu estou avisando o seguinte, por que Deus teve que morrer? Porque eu sozinho não resolvi essa parada. Quando eu anuncio que ressuscitou, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho um Deus que está vivo e reina, e é triunfante, é poderoso, mas eu preciso chegar no final do aspecto do reino, qual? Ele vai voltar. Aí alguém vai dizer, para buscar a tua igreja, também, mas para virar o cálice da ira do Pai, que está boladão com um montão de gente que escolhe o pecado, e que escolheu a escuridão, que escolheu as trevas, e ele vai voltar para juízo. Parece que a gente está numa outra frequência quando a gente anuncia o Evangelho. Por quê? Porque a gente pegou a pregação do Evangelho e fez ela virar mentoria, fez ela virar coach. Perguntaram para mim, eu vou ser sincero, tem um montão de amigo meu pastor que não quis vir para cá, porque eu disse que essa conferência não era de modelo. Ele queria saber por quê. Você vai falar de chave, como a tua igreja está crescendo? Você vai dar algum pulo no gato de como a gente está? Eu falei, vou dar. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, fale do Evangelho, não negocie o Evangelho, fique no Evangelho. Agora, vou ser sincero, qual é a mensagem do Evangelho? Já parou para pensar que quando Jesus chega na grande comissão, e essa aqui é a primeira comissão, 12, quando chega o capítulo 10, a segunda comissão, 72, até que chega Mateus 28, a grande comissão. Quando a gente chega na grande comissão, Jesus olha para esses caras e fala o seguinte, vocês vão, batizem, façam discípulo, batizem, e ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quando Jesus diz, ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ele arruma um problema para o evangeliquez do piniquim desse tempo. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte, você faz discípulo, e quando você fizer discípulo, só ensina eles a guardar o que eu vos ordenei. Aí você fica pensando, caramba, Jesus deve ter ordenado um montão de coisa. Vai ler os evangelhos. Você não enche muita mão para ver o que Jesus mandou guardar. E aí é uma verdade que eu quero ficar nela e passar a minha vez para outra aqui. Existia no discipulado de Jesus, e talvez esse seja o maior endireitamento de curva dessa igreja. E não é chave não, é só um resgate bíblico daquilo que a gente está aprendendo a fazer, que é discípulo. A gente está aprendendo a fazer. Eu não fui discipulado, meus pais não foram discipulados, a gente está aprendendo discipulado junto. Mas se tem uma verdade sobre essa, é simples. Duas coisas que Jesus fazia e fazia bem: pregar e ensinar. Você pode falar isso alto? Pregar. Ensinar. Fala de novo, pregar. Ensinar. A quem pregar? A um homem sem Deus. A quem ensinar? O discípulo. Aqui está um problema da gente, e te explico. A geração que veio antes da gente foi muito bem sucedida, fazendo o quê? Pregando. Eles pregavam simplesmente aquilo que é a mensagem do Evangelho. Pastor, o que Jesus pregou? Primeira mensagem de Jesus, Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino. Aí eu fico pensando, a primeira mensagem de Jesus foi, se arrependa. A última mensagem de Jesus foi, guarde o que eu vos ordenei. Você pega as duas mensagens que Jesus começou e terminou pregando, e olha o que a gente prega. Nada disso. A gente parece que o que Jesus ensinou não serve para a gente. A igreja que ele prega, ele diz, você precisa sair por aí anunciando, arrependa, e ao mesmo tempo dizendo, o reino de Deus é chegado. No final da história, ele olha para esses caras que foram feitos discípulos e diz para eles, então, quando vocês forem por aí pregando o Evangelho, faz um favor para mim. Quando alguém se converter e nascer de novo, ensine o Evangelho. Quando você ensinar o Evangelho, ensine-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E o resto? O resto não serve. O resto não precisa. O resto não é importante. O resto não precisa. Fica com aquilo que é importante, aquilo que eu mandei vocês guardar. Pregar e ensinar. A geração anterior pregou e pregou bem. Você me lembra do tópico que essa geração pregava? Jesus salva. Era isso? Minha avó não sabia ler, mas ela sabia pregar. Ela pegava o microfone, saudava os irmãos com a paz do Senhor e dizia: Jesus salva! Logo depois ela dizia: liberta! Depois ela ia para o terceiro tópico da poderosa mensagem. Ela dizia: batiza com o Espírito Santo. E para fechar a conta, ela anunciava o reino manifesto. E vai voltar. Em algum momento a gente ficou tão moderno que a gente achou que isso não serve. O que significa eu dizer que Jesus salva? Significa que você está perdido, meu amigo. Aí a gente chega eu vou ganhar o cara primeiro para mim, para depois ganhar para Jesus. Você não presta. Você não é atraente, você não é salvador, você não regenera ninguém. Isso é conversa coach fiada. Pastor, quem eu ganho? Eu ganho quem eu apresento o Salvador. Você está perdido, mas eu sei quem pode te salvar. Você está perdido, mas eu sei quem pode te resgatar. Jesus é o Salvador. Alguém vai dizer: pastor, mas se pregar isso não vai dar ibope. Mentira. Essa igreja lota todo domingo com gente tomando na cara e dizendo: se arrepende. Nunca faltou gente para se arrepender nesse altar. Só que a gente fez tanta concessão para manter os outros dentro da igreja que a gente está botando o cara dentro da igreja e fora do céu. A geração anterior dizia: Jesus salva. Dizia: Jesus liberta. Liberta quem? O cativo. Realidade. O Espírito Santo é real, manifesto, batizador, amigo, aquele da intimidade, aquele que caminha com você, aquele que te instrui, aquele que te admoesta. Esse negócio aqui não é teoria não, isso aqui é real, isso aqui é prática. O Espírito habita em você. Mas no final da história tinha a palavrinha definida do juízo: está voltando, hein? Abre o teu olho que ele está voltando, hein? Já leu o escritor de Hebreus dizendo: nos últimos dias, se eu fosse vocês, não abandonava a fé não, porque Jesus está voltando. Uma das razões para não ser desigrejado era a volta de Jesus. Aí a gente vive a geração dos desigrejados. Pastor, como é que tem tanta gente desigrejada? A gente parou de dizer que Jesus está voltando. Como a gente parou de dizer que Jesus está voltando, o cara vou ficar em casa. A volta dos desigrejados aos cultos é dizer para ele: amigo, faz isso não. Está ruim aqui, mas vai ficar pior se ele voltar e você ficar. Vamos ficar juntos. Essa igreja fez bem. Ela pregou o evangelho. Ela só tinha um problema: ela não transicionava para a hora de ensinar o evangelho. Entendeu não? Então ela pregava o evangelho, e na hora de fazer discípulo, que era ensinar o evangelho, ela não ensinou. Aí vem a nossa geração agora que está orando e clamando e pedindo a Deus para discipular pessoas. É isso ou não é? Eu quero discipular pessoas, eu quero fazer discípulos, eu quero ser um discípulo de Jesus. Ok. Só que aqui está a primeira ideia que eu vou te dar. Não proponha ensino do evangelho para quem precisa ouvir pregação do evangelho. Não proponha ensino do evangelho para quem não ouviu pregação do evangelho. Sabe por quê? Porque senão a igreja vai virar uma fábrica de prosélitos. Pastor, me fala o que é prosélito? É um convertido religioso. De vez em quando você não se assusta, você fala: caramba, fulano desviou. Aí eu te pergunto: desviou de quê? Ontem ainda alguém disse: não, conheço um pastor desviado. Eu falei: que pastor desviado? Você não entendeu ainda? Ele não é pastor desviado, ele não é pastor. Esse cara se converteu religiosamente, mas ele nunca teve experiência de novo nascimento. Por isso que eu amo Jesus, porque Jesus nunca propôs ensinar o evangelho para quem não nasceu de novo. Lembra de Niquinho encontrando com Jesus de noite? Fala para mim, Jesus ensina Niquinho ou prega para ele? Niquinho fala: vejo que só alguém vindo de Deus para fazer o que você faz. Jesus olha para o cara e manda na lata: se você quiser ver o meu reino, você precisa nascer de novo. Que papo é esse de novo nascimento? Eu estou olhando para esse cara dizendo assim: você é mestre em Israel, você dá aula para muita gente,
Você fala grego, fala latim, fala hebraico, você está cheio de curtida no YouTube, você está cheio de curtida no Instagram, mas aqui você não engana. Eu sei que o Espírito não habita em você, eu sei que você nunca nasceu de novo, e isso aqui está aberto para você. Se você crer, você pode nascer de novo, da água e do Espírito, mas enquanto isso não acontece, você vai ouvir pregação do Evangelho, meu brother. Quantas vezes a gente perdeu pessoas, ou aleijou pessoas, que precisavam ouvir pregação do Evangelho, e lá vai a gente fazer catequese, postilinha, senta aí. O que é arrependimento? Poxa, eu fui aluno, professor e superintendente de escola bíblica dominical. O cara aceitava Jesus e o currículo da Assembleia de Deus, principalmente da onde eu vim, está pronto 5 anos antes. Nem na pandemia os caras tiveram coragem de mudar o currículo, bancaram. O mundo acabando, os caras lá. Escatologia. Descobrindo quem é a besta que saiu do mar. Do mar eu não sei, mas da escola bíblica dominical, um monte. E o cara está lá no mesmo currículo, não negocia e parece legal. Só que o cara está estudando doutrina bíblica sem saber quem é Jesus. O cara está estudando doutrina bíblica sem nunca ter tido uma experiência de arrependimento. Não, primeiro você prega. E depois você ensina. Pastor, eu não sei pregar. E ele concedeu-lhes poder e total autoridade. É engraçado porque os caras saem por aí pregando. Então eles vão saindo, os 12. E aí os demônios vão sendo expulsos. Eles ficam tão felizes que eles voltam, prestam conta a Jesus e falam: até os demônios nos submetem. Logo depois eles estão lá andando pela rua e um cara aparece. E esse cara expulsa demônio igualzinho eles. Eles ficam injuriados, chamam Jesus para uma conversa e falam: tentamos impedi-lo. Eu amo essa ideia de tentamos impedi-lo. Quem impede alguém com total autoridade e poder? Pô, aí Jesus diz: por que você tentou impedir ele? Porque ele expulsava em teu nome, mas ele não caminha conosco. Se tem uma coisa que o discipulado bíblico vai resgatar sobre essa igreja, é uma autoridade sem bandeira e placa. Se tem uma coisa, meu irmão, que o discipulado bíblico vai resgatar sobre essa nação, é uma igreja que ama a Bíblia, caminha na Bíblia e respeita apenas a Bíblia e nada mais que isso. Jesus olhou para ele e disse: se não é contra nós, amigo. Agora faz conta. Quem ele viu expulsando o demônio para sair por aí expulsando o demônio? Você acha que foi de Jesus que ele viu? Não, foi dos 12. E aí deixa eu te falar uma coisa sobre carregar poder e autoridade. Ele concedeu, ele não te deu. Inspire as pessoas. Seja exemplo para as pessoas. Mas quando aparecer alguém fazendo a mesma coisa que você faz, se perde não. Celebra. Sabe por quê? Porque o fruto não é só expulsar demônio, o fruto é fazer discípulos. Não vai fazer queixinha com Jesus dizendo: Jesus está expulsando demônio igual eu. Não vai para Jesus e falar: caramba, o cara me viu orando uma vez e já está expulsando demônio igualzinho. Vambora! Tem muita gente que não caminha com a gente, mas tem o mesmo espírito. Se tem uma coisa que está acontecendo sobre essa nação, é que o rio de Deus está correndo e Deus está falando com muita gente em muitos lugares e sobre muitas mensagens. Aí tem gente que diz: eu acho que ouviu uma mensagem e copiou. Às vezes sim. Mas às vezes o cara só está no mesmo lugar do rio que você. E a água que desceu lá na tua casa está descendo na casa dele e Deus está fazendo a mesma coisa. Jesus enviou 12. Aí agora tem um cara no meio fazendo a mesma coisa que ele. Jesus falou: caramba, esse negócio deu certo. Vou mandar mais. Agora não é 12. Agora é 72. Está fazendo conta? 72, amigo. Jesus está me enviando 72. É o capítulo 10 de Lucas. No capítulo 10 de Lucas, Jesus vai enviar 72. Eu quero ler isso aqui, ó. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72. Fala alto: nomeou. Fala com vontade: nomeou. Quantos? 72. Qual o nome dos 72? Qual o nome dos 72? Qual o nome dos 72? Oi? Mas não nomeou? Cadê o nome? Não nomeou? Cadê o nome?
É engraçado, porque se você ficar fazendo conta, 12 mais 72 vai dar 84. Nome na Bíblia tem 12 com nome. Para ser sincero, 2 vão aparecer depois na Bíblia, no Evangelho, que é Nicodemos e José de Arimateia, que a Bíblia chama de discípulo oculto, ou seja, nunca foram enviados. E um talvez foi, que é Cleopas, que é um dos 2 discípulos do caminho de Emaú, que está indo embora. Faz conta comigo? De 84, a Bíblia dá nome para 15. Pastor, por que a Bíblia não diz o nome de quem Jesus nomeou? Porque Jesus te nomeia, mas o nome é o dele. Não tem como viver discipulado querendo aparecer com o nome. Ah, Deus me deu o nome. Não, Deus não te deu o nome, Deus te nomeou. Não, porque Deus tem uma promessa sobre mim que Deus vai soprar meu nome. Isso é Satanás, irmão. Não, isso não é Deus não, isso é diabo. Isso é Satã, isso é obra do cão. Não, Deus nomeia, mas o nome que aparece é o dele. Nem todos estão prontos para essa conversa. Ninguém poderá marchar comigo nesse mistério. Não, eu percebo que nem todo mundo vai poder entrar comigo nessa marcha. Me diz uma marca de uma igreja que carrega discipulado. Não tem nome. Uma hora é eu que estou fazendo, daqui a pouco você olha, é outro cara fazendo, e aí alguém fala assim, pô, todo mundo falando igualzinho. Pior que é. Todo mundo ensinando igualzinho. Pior que é. Todo mundo falando igualzinho, pior que é. Mas por quê? Porque a gente está perseguindo o Cristo, a gente ama o Cristo, a gente quer andar com o Cristo, e aí a gente parece com quem Ele é. Aí alguém pergunta, qual é o nome? Eu digo, Jesus. Eu amo, mas eu amo. Quando João termina de batizar Jesus. Perguntaram para João, por que você batiza? Lembra disso ou não? Aí João diz, eu batizo para que se manifeste o Cristo. No outro dia ele está batizando e quem apareceu? Manifestou. Olhou para Jesus, batizou Jesus foi embora. No dia seguinte, no batismo de Jesus passa diante dele. E João está fazendo o quê? Batizando. Alguém fala, mas ele não estava batizando até que o Cristo se manifestasse? Pega aqui, meu amigo. O Cristo manifesta, e depois que o Cristo manifesta, eu aponto onde ele está manifesto. Quando o Cristo passa, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 dos discípulos de João olham e diz, esse aí? Ele diz, os caras, ó. Qual é a crise de João? Nenhuma. Por quê? Porque ele entende que ele precisa esvaziar o culto dele, e o culto de Jesus precisa encher. A doideira é que isso vai ficando tão sério, mas tão sério, que aí Jesus abre uma filial de frente para João. João batiza de um lado do Jordão e Jesus começa a batizar do outro lado do Jordão. E aí os fariseus ficaram tão bravos, tão chateados, que chamaram os discípulos de João Batista e falaram, a gente precisa conversar com vocês. Porque aquele que João batizou um dia desse, está aqui do outro lado batizando mais do que ele. Todos estão indo ter com ele. Aí João aparece e diz, calma aí, vamos conversar. Eu preguei alguma coisa diferente para vocês? Eu não dizia para vocês que eu batizava com água do arrependimento? Mas após mim, viram um outro que era maior do que eu. Algum dia eu disse para vocês que o grande era eu? Algum dia eu disse que o Salvador era eu? Algum dia eu disse que quem curava era eu? Não. Aí ele continua, ninguém pode fazer coisa alguma se não receber o poder do céu. Mas aí ele fala uma coisa que a gente precisa reaprender como igreja. Ele diz assim, aquele que tem a noiva é o noivo. Irmão, respeitosamente aqui, posso falar? A noiva não é sua. Nem um amém, ó, parou. A noiva não é sua. Tem um montão de pastor falando, a igreja não cresce. Claro, a igreja não é de Jesus. Devolve para ele que ela volta a crescer. Eu lidero e meu ministério não anda. Claro que não anda.
Devolve para Jesus que ele anda. Ele olha e diz: aquele que tem a noiva é o noivo. E ele diz: o prazer do amigo do noivo é ouvir do noivo. Faz conta comigo. A única coisa que ele queria na vida era falar para a noiva aquilo que o noivo fala para ele, porque o amigo do noivo não é o noivo. Ele só fala para a noiva aquilo que ouviu do noivo. Deus está querendo falar coisas para a gente, para que a gente fale para a noiva. Qual é o problema da gente? É que a gente fica tanto tempo conversando com a noiva que a gente começa a achar que a noiva está dando mole para a gente. Mais ainda, a noiva começa a achar que a gente é o varão. Só que a gente precisa voltar e dizer para a noiva: não, noiva, calma aí. O que eu falo para você, você acha que é bonito, mas calma. É só o noivo que falou para mim, eu estou falando para você. Eu nem sou tão inteligente, eu nem sei que eu leio a Bíblia tão bem, eu nem conheço tanto de Deus assim não. É que o noivo é tão apaixonado pela noiva, que ele fala com o amigo do noivo para falar para a noiva que ele está voltando e que ele está vindo. E aí, a alegria da gente não tem que ter uma noiva apaixonada por nós. A alegria da gente está numa verdade absoluta, que é o seguinte: eu só falo o que o noivo fala para mim. Mas se tem um dia que eu vou me alegrar, é no dia que eu poder dizer para a noiva: noiva, aí vem o noivo. Noiva, aí vem o noivo. Se alegra, noiva, porque o noivo veio casar contigo. Não, pastor, porque o meu discípulo ficou maluco. Deixa eu te falar uma verdade aqui que eu vou embora. A morte de todo discipulado é hierarquia. Vira dono de gente, não. Você não é discípulo dele, ele não é teu discípulo. É só dois pecadores ao pé da cruz, confessando um para o outro e formando Jesus um no outro, até que Cristo seja glorificado. Não porque as minhas ovelhas, não, quem morreu na cruz é o dono da ovelha. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, entendeu? Não, você apacenta, mas a ovelha é minha porque fui eu que fui para a cruz, fui eu que morri. Você cuida dela, mas ela é minha. Não dá para discipular a gente achando que discipulador é cargo. Não dá para discipular a gente achando que a pessoa está sendo formada para se tornar seu discípulo. Não. Discipulado é um maduro cuidando talvez de um imaturo. Mas em algum momento o imaturo vai cuidar do maduro, porque é pastoreio mútuo. Então eu cuido de você, você cuida de mim, eu oro por você, você ora por mim, eu confesso a você, você confessa por mim. E no final Jesus está sendo glorificado e a gente está bem. No final da história, aqui no envio dos 72, acho que é o versículo 2 do capítulo 10 de Lucas. Jesus olha para os discípulos e fala exatamente isso aqui para eles: a seara é grande, poucos são o quê? É isso ou não é? Aí o que ele manda eles fazer? Oi? A quem? Para quê? Olha para mim, por favor, e eu paro aqui. Diga: a seara é grande. Verdade número 1, tem muito mais trabalho do que gente. Faz sentido ou não? Então tem muito mais gente para a gente botar para dentro do que gente para ajudar a pôr para dentro. Verdade ou não? Então tem mais trabalho do que trabalhadores. Terceira verdade junto dessas: meu papel aqui não é orar por colheita. Jesus não mandou orar pelo campo. Jesus não mandou: vai lá e ore pelo campo, vai lá e ore pela colheita, vai lá e ore pelas almas. Não, Jesus mandou orar pelo quê? Por trabalhadores. Você quer saber aonde a gente está perdendo, pastor Jefferson? A gente levou muito tempo orando por uma colheita que já está garantida, e a gente ignorou o tempo de orar por trabalhadores que estão labutando com a gente, mas que a gente não tem percepção neles, porque a gente está na ganância de multiplicar, porque a gente está na ganância de dar resultado que está crescendo. Quer orar direito? Não precisa orar pela colheita não, porque o dono das almas trará as almas. Você quer orar bem esse dia? Ora por essas pessoas que vieram com você aqui. Ora para que Deus mude a vida delas, e quando elas voltarem, elas te deem a mão e cuide de você, e você cuide delas.
Ore para que Deus envie mais pessoas para trabalhar. Por quê? Porque a colheita está certa. Agora escute isso e termino aqui. Em João 4, Jesus tem uma conversa com os discípulos dele. A conversa é o seguinte: ele olha para os discípulos e diz: não dizeis, faltam 4 meses para a colheita. Coloca o texto aqui, Lucas. João 4, coloca aqui para mim. Ele é rápido, ele é bom. A sequência. Então os discípulos, vai lá, 34, vai. 35. Rapaz. Não dizeis vós, está comigo ou não? Não diz o quê? Não diz o quê? Não diz o quê, gente? Irmão, com todo respeito, mas eu vou confessar algo do meu secreto a vocês. Eu não oro mais por isso, porque isso aqui foi o meu discurso de pecado. Vê se isso aí é a tua oração da tua igreja. Deus vai mandar um avivamento. Está vindo uma nuvem. Vai chegar uma glória, vai chegar umas almas. Eu tinha uma frase maldita que eu reproduzi. A gente pega a frase, reproduz e se arrebenta nelas. Teve 2 frases que foi maldição para Vinde, que eu reproduzi. Uma eu peguei do Gregório, outra eu peguei de um amigão meu. Que a primeira era, grato sempre, satisfeito nunca. Que mentira. Quem é grato é satisfeito. Se não é grato, não é satisfeito. Não cai nessa. Mas eu reverberei isso por muito tempo. A outra é, está chegando uma multidão e eu vou cuidar dela. Não, esse discurso não cabe para a gente. Não dizeis vós, faltam 4 meses. Para de dizer que Deus vai trazer um avivamento. Para de dizer para a tua igreja que a gente está se preparando para algo poderoso acontecer. Porque quando você está se preparando, tem um montão de gente morta. Tem um monte de gente indo para o inferno. Olha o texto. Ele olha para esses caras e fala: vocês estão com um discurso na boca, mas o problema de vocês tem a ver com posicionamento e visão. Ele diz para eles: não digam mais isso, que está faltando 4 meses. Aí a sequência: erguei os olhos. Opa, está discursando um discurso de vitória olhando para baixo. Está vindo um tempo novo sobre nós, está vindo uma colheita, está vindo uma promessa, está vindo um liberar. Quantos anos? 10 anos que você está falando isso? 20 anos. É um discurso bom para manter o povo animado. Mas pega mal, porque vai virando mentira. Está vindo, está chegando, está vindo, está chegando, está vindo, está chegando, está vindo, está chegando, nunca chega. Por que nunca chega? Porque já chegou. Erguei os vossos olhos. E o que, gente? Os campos estão prontos. Pastor, se o campo está pronto, por que a igreja está vazia? Pastor, se o campo está pronto, por que as almas que eu tenho que discipular não estão aqui? Não é colheita, é trabalhador. A gente precisa se unir essa manhã. Irmão, com todo respeito, 300 discípulos de Jesus clamando por trabalhadores. Não é possível que Deus não ouça. 300 discípulos de Jesus orando não por colheita, mas orando por trabalhadores. Eu acho que Jesus vai ouvir esse negócio. A gente pode começar pequeno, mas em algum momento vai acontecer uma multidão de discípulos. Envia 12, envia 72, e daqui a pouco está enviando a igreja toda. Eu não sei você, mas eu quero orar por trabalhadores essa manhã. Tem mais alguém que quer orar por isso? Então se coloque de pé agora. Se tem trabalhadores próximos a você, você pode começar intercedendo por ele agora. Você pode fazer isso agora. Você pode se ativar agora e começar a orar por alguém perto de você. Entendeu? Você aqui é um discípulo do Senhor, ativa ele. Ore para que essa pessoa vá com você discipular alguém. 2 em 2, não era de 2 em 2 que Jesus mandou? Fala, eu quero ir de 2 em 2 com essa pessoa. Eu vou com ela. Acha alguém, fala, eu vou com ela. Me envia com esse irmão aqui, me envia com esse trabalhador. Me envia com esse trabalhador ao campo. Me envia com esse trabalhador às casas. Me envia com esse trabalhador aonde eu possa alcançar vidas e mudar história.
Levanta sua mão aí em direção à tua igreja, ao teu bairro, à tua cidade lá. Estende a mão para lá e começa a orar por trabalhadores. Eu sei que até hoje você orou por colheita. Eu sei que alguém botou você para orar por almas, aí você ficou orando por almas. Não ora mais por almas, ora por trabalhadores. Naquela cidade tem gente que ama Jesus. Naquela cidade, naquele bairro, naquela igreja, tem gente que quer fazer discípulo. Fala para Jesus, me apresenta, me conecta, me junta com essa pessoa. Me junta com gente que te ama como eu te amo. Me junta com gente que quer te servir como eu quero te sirvo. Isso. Ore agora, clame agora junto. Isso, ore por trabalhadores essa manhã. Deus, nós oramos por trabalhadores essa manhã. Se o Senhor mandou que a gente orasse, o Senhor sabe por quê. Não falta trabalhador para alguém que ora. Não falta trabalhador no campo de quem ora. Então eu oro por pastores na Vinde. Eu oro por trabalhadores nessa igreja. Envia pastores, levanta discipuladores, levanta discípulos cheios do teu poder. Oracandaramachure-candarabá. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus nós clamamos. Nós invocamos o teu nome. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Trabalhadores, homens e mulheres apaixonados, discípulos de Jesus, gente que dá vida, gente que renuncia a si mesmo, gente que pega a cruz e segue. Discípulos amados, trabalhadores da última hora, nos dê trabalhadores, Senhor, nos dê trabalhadores, Senhor, nos dê trabalhadores. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, meus irmãos.